Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é o professor Kleber novamente e hoje nós vamos falar um novo assunto para as nossas aulas de matemática. Atualmente, nós seres humanos temos a necessidade de fazer construções. Nós construímos pontes, nós construímos prédios, nós construímos casas. E para realizar essas construções, nós temos que conhecer as medidas dos materiais. E para conhecer essas medidas, nós vamos estudar um assunto muito interessante aqui, que vai nos auxiliar à compreensão dessas medidas. Por que nós temos que conhecer as medidas? Para que os cálculos sejam realizados corretamente e para que os materiais sejam colocados da melhor forma possível, para garantir a segurança dessas construções. E o assunto que nós vamos estudar hoje, ele é as frações. As frações são um conteúdo bastante importante, no nosso dia a dia. As frações, elas representam, elas têm significados muito importantes para a matemática. E hoje, nessa aula, a gente vai explorar esses significados, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver algumas situações que nós encontramos as frações. Olha só, um local muito legal que nós encontramos. As receitas. Aqui nós temos nessa imagem o exemplo de uma receita, que se você observar, a gente tem 3/4, que é uma forma de representar frações. Em outro local da minha receita, 2 xícaras e meias de chá. Eu também tenho uma fração. Aqui também, novamente, eu tenho a representação de uma fração. Ou seja, esse é um exemplo. As receitas nós encontramos as frações. Outro exemplo, olha que bacana. Aqui nós temos as conexões de tubos, Quando nós vamos realizar uma obra na nossa casa, a gente vai construir a casa, nós precisamos de tubos, para fazer as conexões, para passar água. Então, as medidas dos tubos, elas são representadas por frações também. Vejamos mais um exemplo interessante de uso de frações. Olha só que legal. Então, aqui eu tenho uma tabela, e nessa tabela nós temos a representação dos elementos, Que elemento que é esse? É o ferro. Olha só as bitolas do ferro, que bacana. Aqui eu tenho uma representação de uma fração. Esses pontinhos aqui significa que estou falando de polegadas, ok? Aqui eu tenho uma outra fração. Então aqui eu tenho a fração 3/8. Aqui eu tenho a fração 1/2. Aqui eu tenho a fração 5/8. E aqui eu tenho a fração 3/4. E aqui, nessa coluna, a gente tem a representação dessas medidas em centímetros, tá bom? Então, 1/4 significa 0,6. 3/8 significa 1 centímetro. Na verdade, quando a gente está fazendo compra, que a gente vai na casa de material e realizar as compras, a gente não chega lá pedindo para o vendedor me dar uma barra de ferro de 0,6 centímetros. O que a gente faz é chegar lá e pedir, me dá uma barra de 1/4. Me dá uma barra de 3/8. Então, essas representações aqui é o que a gente utiliza na hora de fazer a compra das barras, ok? Então, aqui, por exemplo, 1/2 significa que a barra tem 1,3 centímetros de diâmetro, 5/8, a barra tem 1,6 de diâmetro, e assim sucessivamente. Então, essa é a forma que a gente utiliza para fazer a compra, por exemplo, da barra de ferro. E aqui a gente tem um exemplo de uma base, de uma construção, e aqui a gente tem as barras de ferro, tá bom? Então, a bitola correta da barra de ferro, ela é muito importante para garantir a segurança da construção. Então, quando nós vamos, as pessoas que trabalham, os profissionais que são responsáveis por essa área, que vão fazer os cálculos, eles têm que conhecer todas as bitolas das barras para que eles possam efetivamente determinar qual é a bitola correta para aquele tipo de construção. Agora vamos falar sobre a história das frações. Vejamos essa imagem. Essa imagem ela é muito ilustrativa, ela traz o contexto histórico das frações para nós. A história das frações nos diz o seguinte, que cerca de 3.000 anos antes de Cristo, o homem tinha a necessidade de demarcar as suas terras, ok? E essas terras estavam à margem do rio. Então, quando havia enchentes, o que acontecia? Essas marcações que eram feitas na terra eram perdidas. Então, o homem percebeu que era necessário utilizar uma outra forma de marcar as terras. E nesse sentido, se você observar aqui nessa imagem, nós temos uma corda. Então, aí o que o homem decidiu fazer? Bom, então a gente vai usar as cordas
para poder fazer as marcações para delimitar essas áreas dos terrenos que eles utilizavam nas suas plantações. E aí o que acontece? Se você observar nessa corda, ela tem alguns nós aqui, ó. E assim o homem percebeu então que aquelas medidas que tinham demarcadas nas cordas, elas não estavam sendo suficientes para poder fazer as marcações, porque tinham terrenos que não cabiam exatamente uma quantidade inteira de nós que tinha na corda. Por exemplo, se a corda tinha 5 nós, o que acontecia? Na hora que ele iria fazer a marcação da terra, esses 5 nós não era suficiente, ou às vezes faltava, ou às vezes passava um pouco. E assim, os geômetras perceberam que essa quantidade de nós que tinha na corda não era suficiente. Surgem então os números fracionários. E assim você deve estar se perguntando, nossa, agora complicou, números fracionários? Primeira coisa, vamos entender o significado da palavra fração? Veja só, em latim significa fractio, que na verdade é a ação de quebrar. Vamos ver mais um pouco, alguns significados em relação à fração? Vejamos significados, né, em nossa língua. Temos aqui fração, significado parcela, fração, significado divisão, parte, porção, pedaço. Então aqui tem vários significados, né, para a palavra fração. Mas, né, qual desses significados que vai nos interessar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Cuidado! Não são todos os pedaços que são frações. As frações elas têm um contexto especial, ok? Então, como a gente viu aqui anteriormente, ó, é a ação de quebrar. Então, quando a gente quebra um objeto, a gente pode quebrar esse objeto de diversas formas, ok? Então, atenção em relação a isso. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, não são todos os pedaços que são frações. Vamos ver mais um pouco sobre isso? Vamos observar essa imagem aqui. Aqui nós temos uma barra de ferro. Ah, que interessante, temos então uma barra de ferro. Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir essa barra de ferro. Olha só, dividimos. Observe o seguinte, eu fiz uma divisão de qualquer forma aqui, né? Observe que a imagem aqui que está à esquerda, né, essa divisão, ela é diferente dessa divisão. Esse pedaço da barra é menor do que esse pedaço da barra. Bom, de acordo com o conceito inicial que nós falamos, né, tá dentro, é uma ação de quebrar. No caso aqui a gente cortou ela. Mas será que isso encaixa no conceito de fração? Ah, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em partes iguais. Observe então essa representação de uma barra. Vamos ver as divisões aqui, ó. Primeira divisão, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta divisão. Então, observem, as divisões aqui foram realizadas em partes iguais. Ah, então agora eu sei o que é fração. Fração só pode ser chamada assim quando a divisão do objeto ocorre em partes iguais. Vejamos quantas partes tem esse objeto. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes. Muito importante. Para ser fração, a divisão do objeto deve ser em partes iguais. Não se esqueçam disso. Vejamos então alguns elementos da fração. Observe essa figura. Ela tem uma divisão ali, né, seguindo um certo padrão. Então, vamos lá. O numerador são as partes consideradas. Daqui a pouco, no próximo exemplo, vai ficar mais claro para você. Denominador, total de partes em que o inteiro será dividido. Opa, então nessa imagem nós já conseguimos detectar qual é o denominador. Nesse objeto aqui, a gente dividiu em 5 partes iguais, não se esqueçam disso. Vejamos um exemplo prático. Essa mesma figura foi dividida então em 5 partes. Olha só, vamos dividir ela então em 5 partes e agora vamos fazer o seguinte.
Observe. Vamos colorir dessas 5 partes, 2 partes. Então, quando eu estou dizendo colorir, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, é quantas partes do inteiro eu vou tomar. Não se esqueçam disso. Então, sempre que eu me referir à palavra colorir, frações, eu estou dizendo quantas partes do inteiro eu estou tomando. E qual será a fração, então? A fração é, lembra do que a gente acabou de falar? O denominador são quantas partes o nosso inteiro foi dividido. O nosso inteiro aqui, ó, foi dividido em 5 partes. Então, o nosso denominador vai ser 5. E quem é o numerador? É quantas partes do inteiro eu tomei. Quantas partes desse inteiro eu colori? 2. Vejamos, então, a fração. Olha só, a fração que nós temos é 2/5. Então, esse é um exemplo de fração. Vamos ver como que a gente faz a leitura de uma fração. Vejamos alguns exemplos. Nesse caso aqui a gente tem a fração em cima e a leitura dela embaixo. Por exemplo, uma outra forma de escrever fração, ao invés dessa que a gente acabou de assistir aqui, 2/5, nós podemos representar frações dessa forma. Esse 1 com a barra do lado direito aqui e o denominador na direita dela. E o que acontece? Essa representação é o que a gente vê mais no dia a dia. Quando a gente vai fazer as compras dos materiais, né, barra de ferro, quando a gente vai fazer também compra de cano PVC, geralmente as medidas vêm dessa forma aqui, ok? Então essa é a representação que a gente usa mais no dia a dia. Então a leitura desse aqui é 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5. Aqui, continuando, eu tenho 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Vamos ver um pouco mais sobre leitura? Veja que interessante essa tabela. Então aqui eu tenho partes que a unidade foi dividida, né? E aqui eu tenho o nome de cada uma dessas partes. Quando eu divido um objeto em 2 partes, então essas partes eu chamo de meios. Aqui eu chamo de terços, eu chamo de quartos, quintos, sextos, sétimos e assim segue. Lembrando que quando é maior do que 10, a palavra avos vai aparecer. Então, por exemplo, se eu tenho a fração 2/11, significa que é 2/11 avos. Sempre que o denominador for maior que 10, eu tenho a palavra avos, ok? Não se esqueçam disso. E além desse detalhe, o importante é o seguinte, quando o denominador é 10, a gente diz décimos. Quando o denominador é 100, a gente diz centésimos. Quando o denominador é 1000, a gente diz milésimos, ok? Então, vamos falar sobre tipos de frações. As frações são classificadas em 3 tipos diferentes. As frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. Vamos analisar cada um desses tipos de frações? Primeiro, as frações próprias. O numerador é menor do que o denominador. Vamos ver um exemplo para facilitar o nosso entendimento? Olha só, aqui eu tenho um objeto, né? E esse objeto foi dividido em 2 partes iguais. Essa é uma fração própria. O numerador é menor do que o denominador. Vejamos esse outro objeto. Olha só, esse objeto foi dividido em 4 partes e nós tomamos 3 partes. Então, que fração é essa? 3/4. Portanto, uma fração própria, a fração em que o numerador é menor do que o denominador. Vejamos mais um tipo de fração. O tipo é frações impróprias. Qual é a característica desse tipo de fração aqui? O numerador ele é maior que o denominador. Ela representa mais que o inteiro. Nossa, como assim? Vamos ver exemplos para facilitar o nosso entendimento? Vejamos um exemplo aqui para compreender essa história, né? Que na verdade agora a fração ela é maior que o inteiro. Como que isso pode acontecer? Vejamos. Observe essa fração, ela tem essa característica, que o numerador ele é maior do que o denominador. Como que nós fazemos para representar isso? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Olha só, agora o que acontece? Eu preciso de 2 objetos para representar a fração e não mais um só. No caso da fração imprópria, então eu estou precisando de mais de um objeto para representar. Vejamos como é que vai ser essa divisão. Lembra que o conceito de fração diz para nós assim, ó, o denominador ele é quantas partes do inteiro eu vou dividir. Essa regra não muda para as frações impróprias. Vamos seguir com elas. Olha só,
Nesse objeto aqui que nós fizemos, dividimos o primeiro objeto em 4 partes e o segundo objeto também em 4 partes. O que era o denominador, o conceito que a gente viu no início? O denominador não era quantas partes do inteiro eu tomava? Continua sendo da mesma forma. Então, vejamos, olha só. Nesse aqui nós temos 6. Olha só, colorimos então 6 partes. Portanto, essa é a representação da fração imprópria. Olha que interessante. Não é legal representar a fração na forma geométrica? Então, vamos ver mais um tipo de fração. Qual é esse tipo? Esse tipo são as frações aparentes. São aquelas em que o numerador dividido pelo denominador resulta em um número inteiro. Nossa, como assim? Não entendi. Vejamos um exemplo para facilitar. Olha só que bacana. Esse exemplo é assim, ó. Eu tenho 4, né, no numerador e 4 no denominador. Ah, agora eu entendi. Veja só que interessante. Vejamos a figura. Como que eu vou fazer essa fração? Dividir em 4 partes, que é o denominador, e o conceito nos diz que nós temos que tomar 4 partes. Então, na verdade, eu peguei o inteiro. Por isso que diz fração aparente. Aparenta ser uma fração, mas na verdade é um inteiro, que foi dividido em 4 partes iguais e eu peguei essas 4 partes. Voltei no inteiro novamente. Então, vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre frações. Vejamos. Comparação de frações. Como assim comparar? E para nos ajudar nessa missão, nós vamos criar um jogo para facilitar a compreensão desse conceito, né, que é comparação. Vejamos então como funciona esse jogo? Pessoal, então vamos ao nosso jogo. Se você observar, agora nós temos um cenário. E esse cenário está relacionado com o nosso jogo que a gente vai aprender. Olha que bacana. Nesse jogo, né, ao final de cada rodada, o vencedor, quem vai ser o vencedor dessa nossa corrida? Vejamos, o vencedor será quem percorrer a maior distância. Então, quando eu tiver os carrinhos aqui, né, percorrendo, o vencedor vai ser o que percorreu a maior distância. E qual é a relação que nós temos disso com as frações? Daqui a pouco vocês vão ver sobre isso. Vejamos então quais são os materiais necessários para que a gente possa construir o nosso jogo. Nós vamos precisar de 6 tiras de papel. Tá? Essas tiras de papel, elas podem ser papel colorido, né? E esse papel colorido facilita na hora de você estar jogando, né, com vários competidores ali. Então, o papel colorido te ajuda a identificar as frações, né, mais fácil. Então, nessas tiras de papel, a gente tem a tira que representa o tamanho do inteiro, a gente tem a tira que representa, né, o tamanho de o inteiro dividido em 2 partes. E qual fração é essa? Nós já estudamos. Lembra disso? Tem, então, o mesmo inteiro foi dividido em 3 partes, o mesmo inteiro foi dividido em 4 partes, em 5 partes e 6 partes. Por que 6? Porque o nosso dado tem 6 faces. Bom, esses dados têm uma sugestão para você construir eles. Você pode pegar, né, um molde, pesquisar um molde que está na internet. Assim como esse molde nós temos aqui, você pesquisa um molde na internet de um dado, imprima, recorte e monte o dado. Em nosso exemplo, vejamos o seguinte. O dado laranja vai representar para nós o denominador da fração. Que legal! E o dado amarelo vai representar quem? O numerador da nossa fração. Além disso, o que mais nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 2 carrinhos, tá certo? A quantidade de carrinhos está determinada pela quantidade de participantes, né? No exemplo que nós vamos fazer, teremos 2 participantes. Então, se eu tiver 3 participantes, vou precisar de 3 carrinhos. Então, a quantidade de carrinhos é determinada pela quantidade de participantes do nosso jogo. Tudo bem? Então, eu convido você a assistir o nosso vídeo explicando como que se joga esse jogo.
Dando continuidade à nossa aula, vamos trabalhar então comparação de frações. Vejamos alguns casos especiais. O primeiro deles é o seguinte: vamos comparar frações em que os denominadores são iguais. Quando eu digo comparar frações, a gente está interessado em algumas situações. A gente está interessado em ver quando uma fração é maior do que outra ou quando uma fração é menor do que outra. Depois a gente vai estudar o caso em que as frações são iguais. Ok? Então vamos lá. Observa esse exemplo. Aqui a gente tem frações com denominadores iguais. O denominador aqui é 4. Então, nesse caso, o que a gente precisa prestar atenção? A gente vai ver o seguinte, que a maior fração será a fração que possuir o maior numerador. Olha só, vamos pensar no exemplo. Digamos que eu tenha R$2 e R$1. R$2 eu vou distribuir para 4 pessoas. Cada uma dessas pessoas vai receber exatamente 50 centavos. R$1 dividido para 4 pessoas, cada um vai receber 25 centavos. Pois bem, então, olha só. No caso, então, a fração maior vai ser a fração que tem um numerador maior. Então, a fração 2 sobre 4, ela é maior do que a fração 1 sobre 4. Ou eu posso fazer o seguinte: a fração 1 sobre 4 ela é menor do que a fração 2 sobre 4. Então, é uma outra forma de estar observando. Eu observo o caso em que ela é maior, né? E também eu posso dizer o contrário, que quando é menor. Vamos avançar. Agora, vejamos o caso em que os denominadores são diferentes. Nesse caso, vamos observar que a gente vai ter que fazer uma conta para poder descobrir qual vai ser a fração maior, ok? Então, vamos entender como é que funciona essa conta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse denominador 6 e vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar esse denominador por esse numerador dessa fração aqui. E também vou multiplicar o 6 pelo denominador da fração. Então, multiplicando 1 vezes 6, eu vou ter 6 sobre 6 vezes 3, eu tenho 18. Agora, eu vou fazer o contrário. Ao invés de multiplicar o denominador 6, eu vou multiplicar o outro denominador para a gente saber como que isso funciona. Então, multiplicando o denominador 3 pelo numerador 5 da outra fração e multiplicando o denominador 3 pelo denominador 6. Vamos obter o seguinte: 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Observe, agora o que aconteceu? A gente voltou no caso anterior, porque os denominadores agora eles são iguais. Bom, aí a gente já sabe, quando os denominadores são iguais, qual fração é maior? É a fração que tiver o maior numerador. Bom, aí nós vamos observar o seguinte: essa é a fração que tem o maior numerador, porque o numerador aqui é 15 e aqui é 6. Só que nós estamos interessados nessas frações. Portanto, eu vou dizer o seguinte, que a fração 5 sobre 6 ela é maior do que a fração 1/3. Então, esse método nós conseguimos trabalhar, né, comparar frações com denominadores diferentes. O que a gente tem que fazer? Multiplicar o denominador de uma fração pela outra e depois vice-versa. E aí nós voltamos no caso anterior que os denominadores passam a ser iguais. Vejamos um exemplo para entender um pouco mais sobre esse assunto. Observe este exercício. Observe as frações impressas em cada cartão abaixo. Qual é o cartão que possui a menor fração? Então a gente quer saber quem é a menor. Bom, vamos utilizar o método que nós acabamos de aprender. Então eu tenho a fração 1 sobre 2 e também tenho a fração 3/5. A fração também aqui é conhecida como 1/2. Pois bem, o que nós fazemos? Vamos multiplicar esse denominador por 1 e esse denominador por 2. Vamos obter uma nova fração.
5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Efetuando a outra multiplicação, temos 2 vezes 3 e 2 vezes 5. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Portanto, agora sim tem os denominadores iguais. Logo, basta eu observar quem é o maior numerador. O 6 é maior que o 5. Portanto, a fração 3/5 ela é maior do que a fração 1/2. Muito bem, e o exercício pergunta qual que é a menor fração. A menor vai ser quem? Vai ser 1/2. Então, esse método nos ajuda a entender como que a gente faz a comparação das frações. Vamos agora estudar um outro caso, o caso em que os numeradores são iguais. Observe esse exemplo. Os dois numeradores são iguais. Então, aqui vai ficar simples também da gente descobrir qual é a fração maior. O que nós precisamos nesse caso? Basta observar que a maior fração vai ser a que tiver o menor denominador. Como assim? Imagina a seguinte situação. Você tem R$7. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai distribuir R$7 para 4 pessoas. E aqui eu vou distribuir R$7 para 6 pessoas. Aí eu te pergunto, em qual caso as pessoas vão receber mais dinheiro? Nesse caso aqui, né? Que eu estou distribuindo 7 para 4 pessoas. E aqui eu estou distribuindo 7 para 6 pessoas. Portanto, a fração 7 sobre 4 ela é maior do que a fração 7/6. Ou eu posso dizer também que a fração 7/6 ela é menor do que a fração 7/4. Vimos então 3 casos de comparação de frações. Quando os denominadores são iguais, quando os denominadores são diferentes e quando os numeradores são iguais. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Hoje o assunto estudado foi frações. O que nós vimos sobre as frações? Nós vimos o conceito de fração, que o conceito de fração diz para nós que nós dividimos o inteiro em partes iguais. Então, é muito importante que as frações precisam, que o inteiro tenha sido dividido em partes iguais. As frações próprias, em que o numerador ele é menor do que o denominador. Vimos também as frações impróprias, em que o numerador é maior do que o denominador. E além disso, as frações aparentes, em que o numerador é igual ao denominador. E vimos também comparação de frações. E assim eu te convido para entrar no portal e pegar as atividades referentes a essa aula. Um grande abraço a todos!